obedecemos ao Senhor Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que eu faço aos nossos irmãos, aos visitantes nesta manhã. Será que realmente nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo? Esta pequena leitura em que acabamos de fazer diz que quando Cristo voltar, tomará vingança contra todos aqueles que não o obedecem, que não obedecem ao Evangelho. Será que temos realmente consciência? Será que realmente estamos apercebidos desse questionamento que Jesus nos faz? Se a palavra assim nos fala, irmãos, não é melhor que nós aprendamos, que nós venhamos a saber que é melhor obedecer o Evangelho? Não é nosso dever julgar a alma de ninguém. Isto será o Senhor Jesus quem o fará. Isso é Jesus quem irá fazer. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que Jesus comprou os que o servem com seu sangue, e que um dia Ele irá vir buscar a sua igreja. Dúvidas causam indecisão. Indecisão causa paralisação. Paralisação nos faz colocar coisas importantes no mesmo nível das coisas que não são importantes. Dúvidas geram indiferença. E muitas vezes a indiferença cria barreiras. E barreiras, depois de colocadas, são difíceis de ser derrubadas. O versículo 8, irmãos, deixa bem claro, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. O versículo 8 da leitura que o irmão fez deixa bem claro que a palavra de Deus, ela nos ensina que existem dois tipos de pessoas. Versículo 8 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem a Deus. Então a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: existem pessoas que não conhecem a Deus e existem pessoas que não obedecem ao seu Evangelho, que não obedecem à palavra de Deus. E por que, irmãos, que muitas pessoas não obedecem ao Evangelho? Você já parou para se perguntar, para se questionar, por que muitas vezes nós não obedecemos ao Evangelho? Por que muitas vezes as pessoas não obedecem ao Evangelho? Talvez você tenha diversos questionamentos na sua mente. Eu procurei colocar algumas. Talvez existam mais. E talvez você veja que existam mais coisas que fazem com que nós não obedeçamos ao Evangelho. E uma delas, eu vou falar agora, que são as pessoas que são enganadas. Você pode se perguntar, como assim ser enganado? Pois é, irmãos, muitas vezes dentro da própria igreja de Cristo, dentro da igreja de Deus, e não somente dentro da igreja, mas muitas vezes lá fora, as pessoas são enganadas. As pessoas são enganadas por muitos que muitas vezes falam coisas
que não deveriam. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre todas essas coisas. A palavra de Deus, ela nos ensina todas essas coisas. Que haverão enganadores, que haverão pessoas que falarão falsas doutrinas. E a palavra de Deus nos ensina isso. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias lá em Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 16, capítulo 16, no versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que a palavra de Deus está falando com isso, irmão? A palavra está dizendo, olha, quando a gente não conhece o Evangelho, quando a gente não conhece a palavra de Deus, facilmente nós somos enganados. Facilmente nos desviamos do caminho da verdade. E é por isso que Paulo está dizendo aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que noteis, que percebeis, que observai aqueles que provocam divisões entre vocês. Porque a palavra de Deus não provoca divisão. Pelo contrário, a palavra de Deus nos une. Porque é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Noteis aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. A palavra de Deus, ela está sempre nos alertando. A palavra de Deus está sempre nos mostrando o que nós devemos fazer e como nós devemos proceder. Ainda existe um outro tipo de pessoa que não obedece o Evangelho de Jesus Cristo, que não obedece à palavra de Deus. Existem as pessoas desobedientes. Muitas vezes, irmão, nós não obedecemos ao Evangelho de Cristo, nós não obedecemos à palavra de Deus, porque somos desobedientes, porque queremos ser assim, porque não observamos os conselhos de Jesus, não observamos a palavra, não observamos aquilo que ela nos diz. E esse grupo também está descrito na palavra de Deus. Se pudermos abrir nossas Bíblias lá em Mateus no capítulo 22. Mateus capítulo 22, no versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
E por que Jesus falou isso? E por que Jesus nos alertou sobre isso? Porque os nossos erros, irmãos, são fruto da nossa desobediência. Quanto mais nós não observamos o Evangelho, quanto mais nós somos desobedientes ao Evangelho, mais nós temos a tendência a errar, a andar no erro. A nossa desobediência nos leva a praticar o erro. A nossa desobediência ao Evangelho nos leva a errar. E é isso que a palavra nos mostra. Erramos porque não conhecemos o Evangelho de Jesus. E ainda existe um outro grupo, o qual também o Evangelho nos mostra, que é os que não têm entendimento. Aqueles que têm falta de entendimento também tendem a não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias lá em Efésios no capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Efésios capítulo 4, no versículo 17 e versículo 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vinda de Deus, por causa do quê? Da ignorância, por causa da falta de entendimento, em que vivem pela dureza do seu coração. Muitas vezes, irmãos, a dureza do coração nos leva à falta de entendimento. Porque muitas vezes não queremos abrir nossos corações para que a palavra não penetre nele. Porque muitas vezes achamos melhor obedecer aos rudimentos do mundo. Muitas vezes nos deixamos levar pelos rudimentos do mundo. Agora eu faço uma nova pergunta aos irmãos. E por que nós devemos conhecer o Evangelho? Por quê? Jesus, nos seus dias em que ele viveu entre nós, nos dias em que Jesus estava e andou entre os homens, ele sempre gostava de questionar aqueles que estavam ao seu redor. Jesus, ele jamais agiu e jamais procedeu de forma a ocultar alguma coisa às pessoas. Pelo contrário, Jesus, ele queria esclarecer tudo aquilo que nós não conhecíamos. Jesus, ele estava sempre questionando aos seus discípulos, e especialmente aos 12 que andavam com ele. E lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Ele é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todos aqueles que creem. Era Paulo falando aos romanos. Ele está dizendo, por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder que nos salva. E se eu não conheço esse poder que salva, como que eu posso ser salvo? Paulo, ele estava alertando aos romanos sobre o conhecimento do Evangelho, que eles deveriam conhecer o Evangelho de Deus, que eles deveriam aprender com os apóstolos, porque Jesus já não estava mais entre eles para que eles pudessem aprender com Cristo. O próprio Paulo, ele diz, olha,
está mais entre vós. Mas eu ando nos passos do Senhor, e por isso vocês devem observar, assim como eu observo, aquilo que Jesus ensinou. Porque o Paulo, ele foi ensinado por quem? Por Jesus Cristo. Assim como os apóstolos também foram ensinados por Jesus Cristo. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga. Isso, a palavra falando de Jesus Cristo. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só o que Jesus estava falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus dizendo: pelo que me ungiu para quê? Para evangelizar. E ainda para o que mais? Para proclamar libertação. E ainda o que mais? Restauração e libertação aos oprimidos. E apregoar o ano aceitável. Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Ensinando o quê? O Evangelho. O seu próprio Evangelho. Era isso que Jesus estava fazendo. Ensinando o seu próprio Evangelho. E se Jesus ensinou o Evangelho, e os apóstolos assim também o fizeram, não é certo, irmãos, que nós também temos que aprender esse Evangelho? Nós temos que aprender ao Evangelho de Jesus, porque é por ele que nós seremos salvos. Os irmãos de Bereia, lá no capítulo 17, no versículo 11, a palavra de Deus diz que os bereanos, eles estudavam a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, os bereanos liam o Evangelho de Jesus. E por que eles faziam isso? Porque o Evangelho era legal, era bonito e era legal de ler? Não, era porque eles precisavam andar e viver pelo Evangelho. E eles precisavam aprender o Evangelho. Porque como podemos andar por uma coisa que nós não conhecemos? Como que nós podemos viver por uma coisa que nós não conhecemos? Precisamos aprender o Evangelho. Precisamos estudar o Evangelho. Precisamos aprender a palavra de Deus. E não é no culto de domingo que nós vamos aprender a palavra de Deus. No culto de domingo nós nos fortalecemos. Nós buscamos a presença de Deus. Os bereanos tinham esse aprendizado porque eles aprenderam isso com Paulo. Paulo ensinou essas coisas aos bereanos. Ainda na palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 18, no versículo 24, nós aprendemos uma coisa muito importante. Sabe com quem? Com Apolo. Apolo, ele imaginava que ele conhecia o Evangelho. Apolo, ele imaginava que sabia todas as coisas que haviam sido ensinadas. E aí, Priscila e Áquila encontram Apolo, e ouvindo Apolo pregando,
Eles observaram que Apolo não pregava tudo aquilo que era necessário. E olha que a palavra nos diz que Apolo era eloquente, era alguém que convencia as pessoas com facilidade. Ele conhecia o Evangelho, mas não por completo. E Priscila e Áquila, preocupados com Apolo, eles chamam Apolo e falam para Apolo tudo aquilo que era necessário sobre a palavra de Deus. E eles mostram para Apolo o que Apolo deveria fazer, porque Apolo ainda não sabia tudo sobre a palavra de Deus. E nunca vamos saber tudo sobre a palavra de Deus. E ainda a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, agora eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, onde a palavra do Senhor diz o seguinte. Romanos 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos nesta manhã sobre esse versículo. O que vem primeiro, Senhor? O que vem primeiro? A fé ou a pregação? Primeiro, irmãos, vem a pregação. É isso que a palavra está dizendo. Primeiro vem o ensinamento da palavra. Primeiro vem aprender o Evangelho. Primeiro vem conhecer a palavra de Deus. A fé vem depois. Será que entendemos isso? Os irmãos estão acompanhando as palavras? Os irmãos estão entendendo, estão compreendendo? Primeiro vem a pregação da palavra. Primeiro vem aprender a palavra de Deus. E depois a fé. Será que realmente conhecemos o Evangelho conforme ele tem que ser conhecido? Como vamos ter fé, irmãos, se não conhecermos a palavra de Deus? É isso que Paulo está questionando. É isso que Paulo está perguntando. Como vamos ter fé se não conhecermos o Evangelho? Dizer que tem fé sem conhecer o Evangelho é uma fé baseada em sabedoria humana. É obedecer a homens. Muitas vezes, quando nós ouvimos pessoas dizer que tem fé sem conhecer a palavra de Deus, não acredite, porque não é verdade. Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque não é isso que a palavra de Deus nos diz. Porque a fé vem pela pregação. E se não conhecermos o Evangelho, se a pessoa não conhece o Evangelho, como que ela pode ter fé? Então é uma fé baseada em sabedoria humana. E não nas coisas de Deus. Precisamos conhecer o Evangelho. Romanos capítulo 2, no versículo 16, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelo Evangelho. Nós seremos julgados pelo Evangelho. E se não andarmos pelo Evangelho? Como será, irmãos? Como será esse julgamento? E no que nós vamos nos basear? No que nós vamos questionar? No que nós vamos falar na presença de Deus? Se não conhecemos o Evangelho?
que por estarem alheias à palavra de Deus, acham que por não estarem em uma igreja, por não fazerem parte da igreja de Cristo, por não viverem o Evangelho, eles acham que estão alheias à condenação, alheias ao julgamento de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que todos comparecerão na presença de Deus no último dia. Sem exceção, todos estarão lá. Todos estarão presentes no dia do julgamento. Não pense o homem que não será julgado porque ele não conhece o Evangelho. A certeza do julgamento de Deus, irmão, é certa. O julgamento de Deus é certo. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Um por um, sem exceção. Conhecendo ou não o Evangelho, todos serão julgados pelo Evangelho. Um por um. Creio eu que seja melhor conhecer o Evangelho. Creio eu que seja melhor ser julgado andando no Evangelho, vivendo no Evangelho. E para encerrar a pregação dessa manhã, irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 4, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. Porém, vós que permanecerdes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos, hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, para que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Guardai-os e cumpri-os. Porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Irmãos, guarde estes versículos no seu coração. Guarde essa leitura. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser aprendida,
ela tem que ser vivida dia a dia. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. O justo viverá de fé em fé. A palavra de Deus ela é aprendida todos os dias. E conforme Deuteronômio está nos dizendo, a palavra de Deus é sabedoria e é entendimento. Mas como viveremos e como teremos sabedoria e entendimento se não conhecermos a palavra de Deus? Se não conhecermos o Evangelho? Então, nessa manhã, irmãos, se você quer realmente andar nos caminhos do Senhor, busque a Jesus. Busque aprender a palavra de Deus. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não é um cristão, se você ainda não anda nos caminhos do Senhor, busque ao Senhor, ouvir essa palavra, para que você tenha fé, para que você realmente venha viver na presença de Deus, e assim você possa conseguir a vida. Se nessa manhã você precisa de uma oração, se você precisa de uma palavra que te dê forças para que você realmente busque aprender cada vez mais